dentro do casamento é que esse marido, ele conheça o que a esposa gosta, ele entenda o que ela não gosta, ele respeite os limites dessa esposa e eles aprendam a conhecer o corpo do outro. Gente, Deus é extremamente inteligente, sabe, nesse aspecto. Porque quando ele estabelece isso dentro de um casamento, ele está te protegendo. Sabe, ele trouxe para dentro do casamento essa questão do marido, ele conhecer a sua esposa. Então o casamento ele vai se tornando essa coisa incrível com o tempo, quando ambos se dedicam a se conhecer, a compartilhar. Sabe, quando as coisas mais íntimas do nosso coração a gente pode compartilhar com o nosso cônjuge, porque a gente sabe que a gente não vai ser julgado, a gente não vai ser condenado, nós não vamos ser atacados. Vocês entendem isso? Nós não vamos ser atacados, condenados, então a gente pode descansar, a gente pode confiar, porque quando o casal entra no quarto para executar o ato conjugal, não vai haver abuso, não vai haver violência, vai haver amor, vai haver afeto. Aquilo que o casal construiu ao longo do dia vai se transformar numa relação sexual poderosíssima, abençoada. Gente, sabe, às vezes é uma posição sexual, duas, sabe, e cara, é insuficiente, satisfatório. Às vezes o casal está com um pouco mais de criatividade, poxa, legal, mas de novo, o que vale é o outro se sentir bem, o que vale é o outro se sentir protegido, o que vale é o outro se sentir amado, se sentir cuidado, sabe, se sentir seguro. Sabe, o outro olhar para você e dizer o seguinte: ele é só meu, ela é só minha, eu posso me entregar, eu posso confiar. Gente, nós conhecemos a história de casais que a mulher foi contaminada pelo vírus HIV pelo marido. Uma mulher que vivia uma vida de santidade, mas o marido vivia uma vida de promiscuidade. Gente, isso é muito desleal, isso é muita covardia. Então o sexo, queridos, é justamente ele vai emanar essas coisas de dentro do nosso coração. Sabe quando o casal deita na cama e um olha para o outro, e sabe, às vezes você fica 5, 10 minutos olhando um no olho do outro, sabe, falando palavras gostosas do coração, você tocando o rosto um do outro, você brincando com o corpo do outro, e sabe, essa coisa vai crescendo dentro de você, essa coisa vai tomando o casal, e esse amor ele começa a se tornar em um ato sexual. Gente, isso é incrível, sabe por quê? Quando termina o sexo, você não precisa de sexo de novo daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a um dia, sabe, você encontrou um lugar de descanso, você encontrou um lugar de plenitude, você encontrou um lugar de satisfação, sabe, a paz. Gente, quantas vezes, queridos, eu fiz sexo e eu não sentia paz, eu sentia culpa, eu sentia medo, eu sentia vergonha das coisas que eu pensava, das coisas que eu imaginava. Gente, hoje eu sinto paz, hoje eu descanso na minha consciência diante de Deus. Gente, isso não tem preço, sabe por quê? Porque o prazer, ele não se restringe àquilo que eu vivo biologicamente. O prazer, ele transcende o biológico, ele atinge o emocional, ele atinge o espiritual. Eu sinto paz, eu posso passar dias sem pensar nisso, sabe por quê? Porque eu estou saciado emocionalmente. Queridos, eu estou cheio. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu estou todo arrepiado aqui, porque o que eu estou falando para vocês é o que eu acredito. Um homem que viveu uma mentira durante 33 anos, eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem derramado no meu coração esse tempo, tá? Poder viver essa liberdade, o sexo sem cativeiro, sem prisão, sem violência, sem abuso, sabe? Eu poder botar a cabeça no travesseiro e descansar, porque o Senhor me trouxe essa paz. Gente, isso não tem preço. Sabe o que isso vai fazer com o seu casamento? Vocês vão se unir e vai vir tempestade, vai vir doença, vai vir várias coisas e vocês vão enfrentar isso juntos e vocês vão vencer isso juntos. E vocês verdadeiramente vão ser uma só carne, em nome de Jesus. Rapaz, se eu fosse assembleano agora, eu ia estar sapateando. Eu estou aleluiado agora aqui. Agora, quando o
o ato sexual acontece entre um casal que não tem esse compromisso de amor, de amor genuíno um com o outro, de compromisso, de casamento, né? Não se trata de sexo, não, se trata na verdade de luxúria, de lascívia, se trata de violência, de abuso, né? E um livro que eu quero indicar aqui para vocês que são conselheiros e que por vezes estão aí ajudando homens que lutam contra o pecado sexual, é o livro de Steve Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual, né? Em que ele tinha essa imagem, essa perspectiva do sexo totalmente equivocada. E a idolatria é justamente quando você coloca o seu prazer, né, no lugar de Deus, né, e o sexo nesse lugar de Deus na sua vida. Então nós precisamos entender que a vida sexual, o sexo sem cativeiro, é quando você consegue viver uma vida sexual em plenitude, em que ele ocupa o seu devido lugar na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal, em que o solteiro consegue esperar, porque ele está suprido emocionalmente, ele não precisa buscar no seu prazer suprir suas carências, ele está na verdade curado nas suas emoções, ok, queridos? Então o sexo conjugal, o sexo, o verdadeiro sexo, né, a verdadeira liberdade sexual não está nessas coisas externas. Inclusive falando aqui do Steve Gallagher, a esposa dele, a Cat Gallagher, né, ela escreveu também um livro, Quando o Pecado Sexual dele despedaça o seu coração, em que ela conta o testemunho deles antes deles serem restaurados, em que a Cat, ela tentou satisfazer esse marido antes dele ser restaurado de várias formas, e foram formas equivocadas que na verdade só levou o casamento deles a piorar. Ela achava que se ela cedesse a todos os apelos sexuais do seu marido, iria evitar que ele a traísse, iria evitar que ele fizesse coisas erradas. E na verdade ela começou a fazer coisas erradas com ele. Primeiro ela cedeu aos pedidos de usarem a pornografia na relação sexual entre eles. Daqui a pouco ele pediu para colocar uma terceira pessoa naquela cama. E daqui a pouco, né, eles estavam fazendo swing. Então assim, é algo muito sério quando você começa a ceder aos apelos, vamos dizer assim, sexuais, a desejos, a lascívia, a luxúria do seu marido ou da sua esposa. Então, queridos, manter a relação sexual dentro do seu casamento em pureza é imprescindível para que vocês possam ser guardados, protegidos e protegerem a sua geração. E a Cat conta no testemunho dela, né, que ela não suportando mais aquela situação, ela chegou a se separar do Steve. E durante esse período que eles estiveram separados, ele foi alcançado pelo Senhor e depois eles puderam restaurar o casamento deles. Mas o que eu quero, né, frisar aqui, que é muito importante que vocês coloquem os limites dentro do relacionamento sexual de vocês, os limites estabelecidos pela palavra de Deus, que a gente já falou aqui, que não tem um caráter proibitivo de cortar o nosso barato, mas tem esse caráter maravilhoso, protetivo, de verdadeiramente nos fazer experimentar uma vida sexual com verdadeira liberdade, com pureza. Ser livre, queridos, não é você deixar que todo e qualquer desejo seu seja satisfeito, não, é quando você tem o poder, você consegue dizer não ao seu mau desejo. Isso é ser livre, quando você consegue dizer não. Quando você não consegue dizer não, na verdade isso é cativeiro, na verdade isso é prisão. E aí normalmente você vai ver mentira, você vai ver engano, você vai ver um discernimento errado, né? Você vai ver um adoecimento. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, tá bom, queridos? Vamos entrar um pouquinho mais no tema, vamos avançar, na verdade, um pouquinho mais no tema. O sexo, queridos, ele tem uma função primordial, né? A função do sexo, queridos, é proteger, alegrar e completar a vida conjugal. Gente, se tem algo que nós temos visto quando existe adultério dentro de um casamento, o que nós vamos normalmente perceber? O que nós temos percebido quando nós temos visto adultério? Desproteção. E normalmente você vai ver essa desproteção nessas três dimensões, né? Então quando você pega ali, houve um adultério, você começa o processo de mapeamento, no aconselhamento, você vai ver, tem uma desproteção espiritual, tem uma desproteção emocional, tem uma desproteção física, existe ali um processo de negligência no dia a dia da vida conjugal.
ou seja, esse marido ele não comunica amor para essa esposa, ela não se sente amada, ela não se sente protegida por ele, e normalmente isso pode produzir ali alguns ambientes de carência, e isso deixa essa esposa vulnerável a assédios, né, a alguns ataques, tá? Então assim, você vai perceber isso. Então o sexo ele visa proteger o quê? A vida conjugal, proteger a vida espiritual do casal, visa proteger esse casal espiritualmente, sabe? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. A Bíblia diz que o solteiro ele não deve praticar sexo, né? Ele deve dedicar a vida dele ao Senhor. Porém, o casado, é pecado ele não fazer sexo. Gente, eu estou assustado com as estatísticas que eu estou vendo. Eu estou trabalhando junto com a Railka no microsocial. Gente, os casais cristãos, vários casais que têm nos procurado, eles às vezes estão há meses sem relação sexual. Isso é um problema. Às vezes estão há semanas, às vezes é uma vez por mês. Gente, isso está certo? Isso protege o casal? Não significa também que o casal tem que fazer 50 vezes por mês, não é isso. Paulo, qual é a quantidade ideal? Você e a sua esposa vão decidir isso, tá? Mas eu vejo que, lembra o que a gente falou de repúdio no final da aula passada? Gente, o repúdio é justamente esse ambiente de aversão, esse ambiente de inviabilização do relacionamento no coração do outro, né? E esse repúdio ele vai crescendo, e qual é um dos elementos ali, né, mais atacados nisso? A relação sexual. Gente, quem é que consegue ter relação sexual com uma pessoa que você repudia, que você não perdoou, que você não sente confiança, se você não sente segurança? Gente, é muito difícil. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: no nosso processo de restauração, eu e a Railka foi muito inteligente, e a Railka foi para a cruz, porque a Railka não me negou sexo. Ela entendeu, poxa, esse homem tá num processo de restauração, né? Veio de uma dinâmica de vício sexual, seria muita falta de sabedoria minha negar sexo para esse homem. Entenderam? E ela muitas vezes foi para a cruz. Ela dizia assim: cara, eu estou odiando isso aqui, mas eu vou para a cruz para proteger minha relação. Detalhe, eu aprendi isso justamente nesse livro da Kate Gallagher, né, em que ela fala sobre isso. Porque como a relação sexual entre um casal aliançado, ela é uma renovação da aliança de casamento. Então, quando vocês, mesmo feridos, mesmo ali no processo de restauração, e principalmente no processo de restauração, mantêm relações sexuais com frequência, vocês estão fortalecendo o relacionamento de vocês, vocês estão ajudando nesse processo de restauração. Aqui também eu quero frisar, né, que algo muito importante, como a relação sexual do casal é essa renovação de aliança e é também um ato de adoração, queridos, é isso mesmo. O sexo dentro do casamento é uma bênção, foi criado por Deus e é um ato de adoração. Então a cama do casal é como se fosse um altar, entendem? Então é muito importante mesmo que vocês, por isso que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 13:4, honrado entre todos seja o matrimônio e o leito conjugal conservado puro, porque Deus ele vai julgar os imorais, ele vai julgar os adúlteros. Então é muito importante que vocês mantenham esse leito conjugal sem mácula. E uma coisa que eu acho também importante a gente frisar aqui com relação a camas, né, de motéis, o motel, ir para um motel com a sua esposa, isso é bom, isso não é bom, isso é péssimo, isso é muito ruim, porque se a cama do casal é um altar para adorar a Deus, as camas de motéis são altares consagrados a espíritos de imoralidade sexual. Então, se você leva seu esposo, sua esposa para um motel, você está consagrando a vida sexual de vocês em altares de moralidade sexual. Se porventura vocês fizeram isso, nós fizemos esse concerto com Deus. Peçam perdão a Deus por esse procedimento, né? E peçam para Deus retirar todo o sêmen derramado, todo o sêmen derramado nesses altares de prostituição, de moralidade sexual. Recolham, né? Coloquem o sangue de Jesus ali, para que vocês possam ser purificados dessa mácula no leito conjugal de vocês. Não há nada de errado vocês irem para um hotel, que é um lugar que muitas vezes vocês podem ir para espairecer, para passar um fim de semana, às vezes férias, não tem problema nenhum, porque não é uma cama especificamente colocada ali para esse tipo de questão, né, de situação. É uma cama para descanso, é diferente. Mas no que diz respeito ao motel,
não está certo, não é bom que se leve o marido, a esposa para esse tipo de ambiente. Ok, então você vê essa dinâmica da proteção. Se você vive o sexo nessa dinâmica que nós estamos ministrando, o sexo sem cativeiro, você vai gerar um ambiente de proteção física, espiritual e emocional, entenderam? Então isso vai guardar o coração de vocês. Qual que é o segundo propósito do sexo? Produzir alegria. Gente, olha só, imagina alguém que o seu intuito é expressar o seu amor e a sua generosidade para você. Isso vai produzir alegria ou não? Gente, o sexo ele deve ser um momento de celebração do casal. Ele deve ser um momento divertido. Sabe, ele deve ser um momento onde não é para descarregar as emoções, não, é um momento assim às vezes esperado pelo casal. Sabe, você está com a pessoa que você ama, você está com a pessoa mais importante ali depois de Deus, né, do seu lado. E você tem esse interesse de expressar, sabe, de gerar alegria nessa pessoa no dia a dia. Gente, isso é incrível, sabe, isso vai gerar cada vez mais proteção, tá, com relação ao casal, e vai gerar alegria. E o terceiro aspecto, né, da função do sexo é completar. Queridos, aquele prazer, aquela satisfação que você não consegue atingir sozinho, você vai atingir dentro da questão conjugal. Né? Você vai começar a desenvolver isso, você vai começar a crescer, sabe? Você vai se deixar conhecer pelo seu esposo, pela sua esposa, sabe? Ele vai começar a entender aquilo que te abençoa, aquilo que te alegra. Você vai se sentir realizado, você vai se sentir completo. Isso vai te proteger, cara, sabe? Você vai poder se entregar, você vai se sentir completo nisso. Lógico, gente, olha, nós estamos trabalhando muito a dinâmica do casal. A gente sabe aqui que a plenitude mesmo de proteção, de alegria e satisfação a gente só vai encontrar em Deus. Mas sabe, o que eu posso dizer para vocês é que dentro de um casamento, quando marido e mulher têm esse discernimento, que você pode sim experimentar um grau de alegria, de proteção, de satisfação muito bom, sabe? Então a gente está dando ênfase nisso, mas sem esquecer, gente, que o nosso relacionamento com Deus é que vai nos encorajar, nos fortalecer a expressar esse amor e essa generosidade dentro de uma relação sexual, dentro do nosso casamento, amém? Nós vamos falar agora dos tipos de apego. Eu queria que cada casal prestasse muita atenção nos tipos de apego, né? Eu queria assim, o tipo de apego ele pode ser duplo, ou seja, o casal pode se identificar com relação ao tipo de apego, ou só um dos cônjuges ele está num tipo de apego e outro cônjuge está no outro. É muito importante vocês discernirem nisso. Nós falamos muito dessa questão desse vínculo emocional, né, desse apego um ao outro. E eu quero compartilhar para vocês esses 4 tipos de apego. O primeiro deles é o apego seguro, tá? O que é isso? Ele é um tipo de apego harmônico, onde ele confia nela, ela confia nele. Existe um ambiente dentro do casamento que ele pode abrir o seu coração para a esposa, ele vai receber o confronto e o conforto que ele precisa, que a ocasião precisa. Ela também pode fazer a mesma coisa. Existe descanso, sabe? Existe confiança. Nesse ambiente, ambos podem se entregar. Um pode se lançar realmente nas mãos do outro, e isso vai produzir realmente uma satisfação muito grande no dia a dia e nos desafios da vida. Amém? Esse é o tipo de apego seguro. Está na página 47. Porém, gente, existe um outro tipo de apego, que é o apego evitante. Normalmente no apego evitante existem fortes ações e sentimentos de independência. Gente, isso é muito perigoso. Sabe aquele casamento onde ela faz as coisas sem precisar falar nada para ele? Ele faz as coisas sem depender nada dela? Sabe aquelas coisas que acontecem e aí a mulher só descobre depois que vem a fatura de cartão de crédito? Sabe aquilo que ela pediu para ele fazer e ele não faz? Sabe aquelas coisas assim, já se perdeu a confiança? Aquela mulher que gostaria tanto que esse marido acompanhasse ela numa consulta médica, ela desistiu. Ela disse assim: ele não se importa comigo, ele não tem interesse em mim, então eu vou embora, eu vou sozinho. Então o casal começa a caminhar de forma independente. Às vezes tem a esposa, ela está ali andando em cima da independência por conta dessa ferida, né? Esse apego aqui evitante. E o marido às vezes está no apego seguro, ele consegue confiar tudo, mas a esposa de repente foi até ferida pelo pai,
ferida por um relacionamento anterior, ou até ela criou uma certa mágoa dentro do seu casamento e ela não consegue compartilhar, ela não consegue perdoar. Então esse tem o apego evitante, né? Justamente quando o casal começa a caminhar em independência. Lembrando que o ideal é que dentro de um casamento exista o quê? A interdependência. Existem coisas aqui em casa que eu posso resolver sozinho, né? E a Rayuca tem anuência disso. Existem coisas aqui dentro que a Rayuca pode resolver sozinha. Existem coisas que um depende do outro, um precisa caminhar com o outro, e isso é interdependência. Naquilo que eu dependo dela, eu preciso ter o compromisso dela comigo para a gente caminhar junto. Naquilo que ela depende de mim, a gente precisa caminhar junto, né? E realizando as coisas em conjunto. Então o apego evitante, ele vai ferir exatamente a harmonia do casamento. Olhe bem para você e veja se você de repente não exerce isso. Normalmente existe aqui pequenas mentiras, um oculta do outro alguma coisa, né? Um procura fazer as coisas, eu não te avisei, é porque agora eu estou aqui na casa da minha mãe, né? A gente não combinou, mas eu acabei fazendo isso aqui. Então isso é muito perigoso, isso fere o relacionamento, isso desprotege o relacionamento, isso rouba a alegria, isso não completa a vida conjugal. O terceiro tipo de apego é o apego ambivalente. Qual que é o perigo do apego ambivalente, queridos? É justamente quando existe uma relação de dependência emocional. Gente, também é um apego adoecido. Então, olha só, essa mulher faz tudo o que o marido pede, e quando o marido age com independência, ou quando esse marido não corresponde às atitudes, essa mulher se sente ferida, ela se sente ignorada, né? Ela começa ali a caminhar em cima de autocomiseração. Então ela faz tudo para receber a aprovação do outro, e quando o outro não corresponde, existe uma ferida. Também às vezes da parte do marido isso acontece, né? Então a pessoa quer intimidade, porém a maneira como ela busca a intimidade não está em cima de quem ela é dentro do casamento, mas está em cima daquilo que ela faz. Então ela busca o amor do outro, ela busca receber do outro, né, aquilo que ela está investindo ali. Qual que é o grande problema disso, gente? É a motivação. A motivação ela está adoecida, tá? Isso acaba até entrando um pouco no conceito de manipulação. Nós vamos falar sobre manipulação na última aula, a diferença do amor e da manipulação. Então, quando eu faço algo esperando receber algo em troca, isso é manipulação. Eu estou tentando controlar outra pessoa pelas minhas atitudes. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso, e o casal precisa ter o discernimento se ele está caminhando em cima desse tipo de apego para poder caminhar em cima do apego harmônico. Lembrando que esses apegos adoecidos, por vezes, estão relacionados a um caráter ferido antes mesmo desse casamento, a relacionamentos anteriores, a questões emocionais ali que não foram curadas, muitas vezes relacionadas ao casamento dos pais, né? Então essas coisas precisam ser curadas em Deus, são feridas emocionais que precisam ser curadas. E lembrando de novo que o marido, a esposa, né, o cônjuge, precisa ser agente de cura na vida do seu cônjuge que está passando por esse tipo de situação. Como ele pode fazer isso? Especialmente através da sua intercessão, mas ouvindo o seu cônjuge, entendendo por que ele se comporta assim, não julgando, tentando realmente entender e ajudá-lo nessa restauração pessoal. Tá? Eu me lembrei agora de um livro que quero indicar. Vocês maridos que estão enfrentando esse tipo de situação com as suas esposas, especialmente quando aconteceu de você quebrar a confiança no relacionamento de vocês, se aconteceu a traição, um livro maravilhoso que ajudou muita gente, né, amor, no começo do nosso processo, foi O Poder do Marido que Ora, de Stormy Owen Martin. Seja intercessor na vida da sua esposa nesse momento delicado, né, de restauração dela. Amém, queridos? Amém. E o último tipo de apego é o apego desorganizado. Gente, normalmente que também é adoecido. Então, assim, a pessoa quer intimidade, mas ela não se sente confortável com isso. Normalmente esse tipo de apego, ele vai acontecer em situações onde houve adultério, onde houve quebra de confiança. Então eu ouço de muitas esposas, de muitos maridos o seguinte:
eles estão passando pela prova do orgulho. Vocês se lembram que a gente falou da prova do orgulho, que todo casal que está em restauração ele enfrenta, né, na aula passada. E o que acontece? Ela quer intimidade, mas aí vem aquela voz dentro dela: ah, você vai confiar nele de novo? Ó, você vai de novo confiar nela? Vai quebrar a cara, né? Então vem aquela vozinha da desconfiança, né? Aquela vozinha lá da ferida, do orgulho ferido, realmente chamando ali a pessoa a fugir dessa intimidade. Então ela quer intimidade, mas ela não consegue se entregar porque ainda existe uma ferida. O que eu posso dizer aqui para vocês, meus irmãos, que, olha, esse tipo de comportamento, ele não resolve o problema do casal, ele não resolve o problema da ferida que a pessoa construiu. Vocês entendem? O que vai resolver de fato, gente, é o perdão, né? Quando você perdoa, você muda o universo ao seu redor. Quando você perdoa, você santifica a maneira como você olha para outra pessoa, né? Você passa a olhar a pessoa não pelos olhos da sua dor, não pelos olhos da sua ferida, mas você passa a olhar para a pessoa pelos olhos de Deus, né? Muitas vezes aquilo que eu penso do meu cônjuge não é o que Deus pensa dele, né? E a gente precisa santificar o nosso olhar. E quando a gente não perdoa, quando a gente não entrega realmente a justiça para Deus, nós vamos olhar para aquela pessoa ou para pessoas parecidas através de um estereótipo adoecido, né? Nós vamos usar as lentes da nossa dor para olhar para aquela pessoa, para aquele conceito. E aí sabe o que vai acontecer? Dentro dos nossos relacionamentos, nós vamos passar a criar padrões. E ao invés de conhecer as pessoas e crescer em intimidade com elas e conhecer as pessoas como elas são, nós vamos tentar colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Entenderam? E aí quando essa pessoa entra nessa caixinha que a gente criou, essa caixinha adoecida, o que vai acontecer? A gente oferece para ela de volta algo que a gente pensa que é amor, mas na verdade também é algo adoecido. E quando a pessoa quebra esse nosso estereótipo, sabe o que vai acontecer? A gente vai repudiar, a gente vai rejeitar, a gente vai começar a criticar essas pessoas. Esse tipo de postura é contrário ao que o reino de Deus ministra, né, que ele prega. Então é muito importante que vocês realizem essa tarefa. Que tipo de apego vocês têm? É o evitante? É o desorganizado? É o ambivalente ou é o apego seguro? O ideal é que o casal caminhe em direção a esse tipo de apego. Um apego Amém? seguro. Vamos falar agora. Rapaz, o tempo apertou. A gente tem aí mais 9 minutos. Vocês dariam para a gente aí mais uns 10, 15 minutinhos além do nosso horário? Quem não puder ficar até 10, acima de 10h30, não tem problema. A gente não vai ficar chateado, não vai ficar magoado com você não. Mas quem puder ficar mais uns 10, 15 minutinhos aí, né, a gente ia até mais ou menos umas 10h40, 10h45 no máximo, porque a gente ainda tem bastante conteúdo. E eu preciso pelo menos pincelar ali, mais uns 2 ou 3 tópicos aqui para vocês, tá bom? Eu queria falar sobre os verbos do amor. Gente, nós, durante muito tempo, vou falar de mim. Durante muito tempo eu achava que o verbo do amor era fazer. Tanto que muita gente diz assim: vamos fazer amor? Vamos fazer sexo? Gente, qual que é o problema desse verbo? É porque ele não produz proteção. Ele não produz uma identidade, ele não produz cuidado em relação às pessoas, entendem? Então, quando eu digo assim, eu vou fazer sexo, eu não estabeleço nenhum tipo de limite, nenhum tipo de vínculo. Se o importante é fazer sexo, para algumas pessoas, elas podem fazer, infelizmente, com pessoas casadas, elas podem usar bebês, animais, crianças, né, e qualquer tipo de torpeza. Então, fazer não é o verbo do sexo. E quando você pega a palavra de Deus e você vê o apóstolo Paulo, né, lá em Coríntios, dizendo o seguinte, que o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Olha que interessante esse discernimento que Deus nos deu, né? Então o verbo do sexo, né, o verbo do amor, eles são o quê? Ser e pertencer. Então para que você faça sexo com alguém, para que você se envolva sexualmente com alguém, você precisa ser esposa dessa pessoa ou marido dessa pessoa. Porque quando ele é marido, quando ela é esposa, quando tem uma identidade, ou seja, ser, essa pessoa, o corpo dessa pessoa pertence a você. Base bíblica, 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Né? O corpo do marido pertence à esposa,
o corpo da esposa pertence ao marido, ser esposa, marido e pertencer um ao outro. Então, queridos, olha que interessante. Eu faço sexo com essa mulher porque ela é a minha esposa, então o corpo dela me pertence. Eu não faço sexo com outra mulher, com outra pessoa, porque ela não é minha esposa, então ela não me pertence. Outra base bíblica está lá, né, em Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então olha que interessante como Deus, quando você vive esses dois verbos do sexo, ser e pertencer, você está estabelecendo, gente, limite social. Sabe, olha, se nós vivêssemos o sexo dentro dessa verdade, deixa eu perguntar para vocês, nós teríamos abuso sexual fora? Nós teríamos adultério, nós teríamos prostituição, nós teríamos incesto, nós teríamos abuso sexual infantil, nós teríamos aborto, nós teríamos esses males sociais? Não. Por quê? Porque você estaria restringindo o sexo a um ambiente conjugal. E, gente, restringir o sexo a esse ambiente, ele vai gerar uma cultura de proteção sexual. Gente, o que vai proteger e curar a sociedade brasileira não é você comprar camisinha para as pessoas se protegerem no carnaval, porque elas não se protegem por conta de camisinha. Elas se protegem através desses princípios que Deus estabeleceu, através da palavra dele. Amém? No livro, a gente vai um pouco mais fundo nisso. Por favor, leiam o capítulo do livro, se aprofundem nele, porque eu explico um pouco mais profundamente essa dinâmica, sabe? E eu queria que vocês se aprofundassem nesse tema. Para a gente aqui finalizar, né? Para a gente entrar um pouquinho mais nessa dinâmica. Gente, o que torna o sexo prazeroso? O que torna o sexo satisfatório? O que torna o sexo algo muito bom dentro de um casamento? Tá? Gente, de novo, não são as coisas que estão do lado de fora. Não é brinquedo erótico. Não é Tailândia, não é repetir aquilo que muitas vezes as pessoas olham dentro de um vídeo pornográfico, dentro de um material pornográfico. Não é você vestir uma fantasia. Gente, não é nada disso. Sabe, são outros elementos que vão fortalecer o vínculo conjugal, onde? No coração do marido e da mulher. Então eu diria para vocês que os elementos que tornam o sexo prazeroso são outros. E nós vamos falar alguns aqui. Está na página 51 do livro, né, que vocês podem ler, e ali a gente aprofunda um pouco mais. Mas o primeiro dele, gente, saúde. Gente, você não consegue viver uma vida sexual plena, absoluta, uma vida sexual prazerosa sem saúde. Né? Existem mulheres que têm algumas disfunções sexuais femininas, vaginismo, né, anorgasmia e vários outros elementos. Isso muitas vezes vai exigir o quê? Uma intervenção médica, uma intervenção terapêutica, né? Você vai precisar de ajuda. Às vezes uma disfunção hormonal, ela vai produzir o quê? Uma sequidão vaginal. Então às vezes com um hormônio você resolve isso. Então essa questão da saúde é importante. Você cuidar da sua alimentação, você praticar exercício, isso vai deixar você com disposição para o ato sexual, né? Muitas vezes a mulher sofre de endometriose, muitas vezes tem ali um problema na coluna, né? Na perna. Então as posições sexuais vão ter que ser pensadas para gerar esse conforto e não desconforto, tá? Dentro do casal. Então saúde é o primeiro elemento. Por vezes é o homem, né, que tem essa questão de ejaculação precoce. Da ejaculação precoce, né, da impotência mesmo sexual. É preciso procurar, né, profissional de saúde nessas questões. De preferência cristão, pelo amor de Deus. Para que vocês possam ser ajudados nessas questões, né? No que diz respeito aos homens especificamente, por vezes, né, essas questões estão relacionadas a consumo de material pornográfico. Então, assim, para quem não sabe, e se você, né, de repente tem esse tipo de situação, mas a pornografia ela pode gerar problemas como a disfunção mesmo sexual e a impotência, a ejaculação precoce, né? Então é muito importante entender que o maior órgão sexual é o nosso cérebro. E se o cérebro do marido, o cérebro do homem está pornificado, ou da mulher também, isso pode trazer vários transtornos na relação sexual do casal.
Gente, um outro elemento que torna o sexo prazeroso é a comunicação. Sabe, gente, é impressionante. Eu já peguei casos em que a mulher, ela ouviu da mãe o seguinte: olha, sexo é só para o homem ter prazer, não esquenta que a mulher não pode ter prazer com relação a isso. E essa mulher entra nesse casamento calada. E durante 10, 15 anos ela negligencia o seu prazer sexual por conta de uma falsa crença plantada pela mãe. E ela simplesmente finge o orgasmo, ela finge prazer e ela não recebe isso de volta porque o marido não sabe, ele acha inclusive que ela gosta daquilo que eles fazem. E durante o nosso processo de aconselhamento nós recomendamos o seguinte: pelo amor de Deus, fale, o que sua mãe plantou no seu coração e na sua mente é uma mentira. É uma falsa crença. Infelizmente, a frustração dela, lembram da questão da nossa dor? Quando a gente não perdoa, a gente olha o mundo a partir da lente da nossa dor. Então, o que nós encorajamos? Você precisa falar para o seu marido. Você precisa falar as posições sexuais que lhe causam dor, que lhe causam desconforto. E as que lhe dão prazer. Isso. Às vezes o marido beija o seio da esposa. Como só tem adulto aqui, vamos lá, vamos no ponto aqui. Abertamente. Gente, às vezes o marido beija o seio da esposa de uma maneira que ela não gosta. Eu era um pateta que fazia isso, né? E a minha esposa foi quem me conduziu. Não, eu não gosto assim. Eu gosto assado. Lembra? O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Você ser um especialista. Para que você se torne um especialista, ela precisa te conduzir. Você precisa conduzi-la, né? Você conhece o seu corpo, ela conhece o corpo dela e vocês se descobrem juntos. Olha que coisa incrível. E às vezes tem uma posição sexual que gera mais prazer nela. Vocês vão investir nisso. Às vezes tem uma posição sexual que dói as pernas dele. Então vocês vão mudar isso. Mas isso só vai ser possível se vocês falarem, se vocês comunicarem, se vocês conversarem. E a outra parte ter a disposição de ouvir. Então o ouvir ativo também é importante. Compreender sem julgamentos, né? Isso. Conversar, gente, conversem sobre isso. Fale aquilo que você não gosta. Sabe aquilo que ele quer fazer para realizar um desejo, mas você se sente suja? Fala para ele. Faz o seguinte, corta isso do relacionamento. Quanto mais vocês investirem nesse tipo de comunicação, gente, mais vocês vão se aprofundar, mais prazeroso, né, vai ser a relação sexual de vocês. Um outro ponto que a gente quer compartilhar é a questão do acordo. Gente, entrem num acordo. O que entra? O que sai da cama de vocês? Sabe, deixem isso muito claro. A Railka me ajudou muito, gente. Porque a Railka, através dela eu comecei a conhecer limites na área sexual. A Railka foi a primeira mulher que começou a dizer não para mim, né? Naquelas loucuras que eu queria fazer. Gente, isso abençoou demais o meu casamento. Porque se ela tivesse dito sim, onde nós iríamos parar? Vocês conseguem imaginar isso? Então, gente, graças a Deus que eu conheci esses limites. Então ela começou a estabelecer, ela começou a falar. E, gente, a gente começou a crescer. Eu aprendi a beijar minha esposa, eu aprendi a tocar. Sabe por quê, gente? A pornografia e outras relações sexuais antes do seu casamento, fora do seu casamento, gente, não vão trazer plenitude. A sua mulher é única. O seu marido é único. Então importa que você conheça o corpo dela, o corpo dele. Quando você se envolve com outras pessoas, você está contaminando o seu olhar. Você está contaminando a sua vontade. Você vai usar nela algo que você aprendeu com outra pessoa. Gente, isso é desleal. E, gente, se vocês têm dúvidas, né, sobre o que é permitido, o que não é permitido, é muito importante vocês orarem juntos sobre aquilo, né, que vocês estão incomodados, e que a paz seja o árbitro no coração de vocês. O próprio Espírito Santo, ele vai revelar para vocês, né, se algo está incomodando. Possivelmente é o Espírito Santo de Deus mostrando que aquilo não agrada, ok? Um livro que nós queremos recomendar, bíblico, né, é Cântico dos Cânticos. Leiam juntos ali. Nós entendemos, por exemplo, vou falar abertamente aqui com vocês, a questão do sexo oral. Nós entendemos que tudo bem, é bíblico. Ali no Cântico dos Cânticos você vê que eles se exploram na questão das carícias, do beijo, em todas as áreas do corpo. Mas existem situações em que não é recomendado. Por exemplo, né, pessoas que viveram antes de se casarem a homossexualidade, o lesbianismo, não recomenda-se esse tipo de prática, porque vai remeter àquela vida pregressa. E da mesma maneira, né, nós precisamos entender sobre outras questões. Fale sobre o... Pronto, tem um casal que nós certa vez aconselhamos em Fortaleza.
que, por exemplo, ele era viciado em pornografia e normalmente ele buscava imagens de mulheres que usavam fio dental. E ele só tinha excitação para ter sexo com a esposa quando a esposa colocava fio dental. E normalmente depois do sexo ele sentia vontade de assistir pornografia. Por que vocês acham que isso acontecia? Entenderam? Porque existia um condicionamento que ele criou através da pornografia. É saudável para ele essa mulher usar fio dental? Não. Agora, gente, olha só. Isso aqui é um entendimento meu e da Railka. Paulo, quem decide o que tem, o que não tem dentro do seu sexo, do seu relacionamento é você e a sua esposa. O homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas estar nu diante do seu esposo, da sua esposa, também é estar nu diante de quem? Diante de Deus. Então, gente, no temor do Senhor, submeta as práticas, sabe? E olha só, feliz é o homem que não se condena naquilo que faz. Existe paz no coração de vocês? Existe alegria no coração de vocês? Gente, fiquem em paz. Agora, olha só, ele sente esse interesse, esse impulso, ela não. O que o casal tem que fazer? Corta. Acordo, né? Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, eu e Railka, nós temos o nosso acordo. Nós temos aqui algo muito prazeroso dentro do nosso relacionamento sexual que foi construído ao longo dos anos. Nós não aprendemos num curso, nós aprendemos nessa nudez que a gente resolveu andar um com relação ao outro. Agora, com relação ao seu casamento, vocês decidem. Lembrando, vocês estão nus diante um do outro e diante de Deus. Eu vou trazer só mais um ou outro elemento. Gente, o mais importante, um dos elementos mais importantes para o sexo ser prazeroso é que exista uma disposição genuína ao perdão. Né? Que o perdão exista como um estilo de vida dentro do casamento. Gente, a história de Pedro e de Helena, do início do capítulo, né? Gente, não havia perdão, havia amargura, não havia arrependimento, né? Não havia ali uma disposição genuína ao perdão. Imagina você se relacionar sexualmente com alguém que feriu o seu coração. Imagine você se relacionar sexualmente com alguém em quem você não confia, alguém que naquele dia foi extremamente grosseiro com você e egoísta. Sabe? Então o perdão, ele é algo importante. Então, se há algo quebrado dentro do casamento, é muito importante que o casal resolva isso. É muito importante que o casal se estabeleça realmente essa questão antes, né? Até mesmo da questão conjugal. Até para que seja até um momento de reconciliação, entendem? Então lembram que a intimidade emocional, ela precisa ser estabelecida antes do ato sexual. Se isso acontece, gente, sabe, o sexo ele vai ser uma expressão desse amor e dessa plenitude que o casal tem. Se há carência, se alguém está ferido emocionalmente, é muito melhor o casal resolver isso antes até mesmo de se lançar no ato sexual. Às vezes, né, gente, a gente acha que o que a gente fez não magoou o outro, mas quem vai dizer se ficou ofendido ou não é quem, né, vamos dizer assim, recebeu a ofensa. Então, se o seu marido, se a sua esposa se queixar com você, olha, eu não tô legal, não achei legal o que você fez, tal coisa, eu não me senti amado, não me senti protegido, mesmo que você não tenha tido intenção de feri-lo, né, seja humilde para chegar a dizer, amor, me perdoe, eu sinto muito, eu não percebi que você tinha ficado chateado, por favor, me perdoe. Então, gente, é uma demonstração, é um ato de amor você pedir perdão. E isso vai facilitar quando você reconhece que você errou, quando você reconhece a sua responsabilidade, não tenta transmitir para o outro, né, a culpa pelo que você fez, mas você simplesmente diz, me perdoe, eu errei, eu não imaginei que você, né, tivesse ficado tão ferido, ou se você realmente percebe que você fez, né, peça perdão, às vezes até tomar a iniciativa, amor, eu queria pedir perdão mais cedo, a forma como eu tratei você. Gente, isso é muito curador, isso é muito bom, isso aumenta a intimidade do casal emocional, isso, né, isso alegra o coração da esposa, o coração do marido, e é uma atitude de amor mesmo, de humildade, como o Paulo acabou de dizer. Queridos, assim, não dá para aprofundar nos outros temas, mas no livro você pode ler, mas só para vocês terem uma ideia, descanso, generosidade, exclusividade, aquele senso de singularidade, né? Celebração. Sexo precisa ser um momento de celebração. Então, para a gente fechar esses elementos, o sexo, queridos, ele precisa de um tempo de preparação antes, um cuidado antes, né? Essa comunicação realmente do amor e do afeto.
inclusive nas áreas que não remetem a sexo. O sexo ele vai exigir um cuidado mútuo durante o ato sexual. E no final, gente, depois do sexo, pós-sexo, né, vai exigir o quê? Atenção. Vai exigir que aquele marido, aquela mulher comunique um para o outro que eles não estavam juntos só por causa do sexo. Que o que mais importante dentro da relação era ela, era ele. Né? Ele declarar o seu amor para essa mulher. Depois do ato conjugal, para a mulher é muito importante ouvir o seguinte: meu amor, como você estava incrível, como você estava linda, né? Como você é maravilhosa, sabe? Como você é incrível. Gente, e você sabe o que a sua mulher gostaria de ouvir depois do ato sexual. Você sabe o que o seu marido gostaria que você fizesse depois do ato sexual. Sabe? Então, invistam em conhecer um ao outro, em ser especialista no outro. E para fechar, não. Para fechar é o seguinte, eu vou ler sobre o que não é sexo. E a Railka vai ler sobre o que é o sexo sem cativeiro. Tá? Então ela vai ler o que é o correto, o que gera liberdade, o que gera vida no casamento e fortalece a relação, e eu vou dizer aquilo que é errado, aquilo que enfraquece a relação e que gera repúdio, e gera tristeza, gera abuso, tá bom? No sexo conjugal sem cativeiro, sexo sem cativeiro, o vínculo é com o cônjuge. No abuso sexual, o vínculo é com o desejo, é com o prazer, é com o seu egoísmo. No sexo sem cativeiro, você expressa o seu amor, você se doa. No sexo adoecido, no abuso, na lascívia e na luxúria, você tenta suprir carência, seu vazio emocional. E o foco é tirar, né? No sexo sem cativeiro, você está suprido emocionalmente, especialmente por Deus, mas também, né, por essa interação emocional, de interdependência emocional com o seu cônjuge. No abuso, na lascívia e na luxúria, você está vazio e tenta usar o sexo para preencher esse vazio. Gente, é um grande engano. No sexo sem cativeiro, você se concentra e valoriza o que está do lado de dentro. No abuso, na lascívia e na luxúria, você foca naquilo que está do lado de fora. Você nunca vai encontrar satisfação. Você vai encontrar, no mínimo, euforia, mas não vai encontrar plenitude e satisfação. No sexo sem cativeiro, há uma combinação equilibrada de afeto com limites. No sexo adoecido, na lascívia e na luxúria, existe um desequilíbrio entre afeto e limites. Nós vamos falar na última aula o que significa esse equilíbrio. E no sexo sem cativeiro, né, há um altruísmo mútuo. A generosidade. E no sexo adoecido existe egoísmo. Um está concentrado no seu prazer em detrimento do outro. Queridos, tem muito mais, né? Eu realmente encorajo vocês a lerem a lição, a mergulharem nisso, deixar Deus ministrar aquilo que vocês já têm, né? E a gente queria só agora um testemunho, né, de um casal que poderia dizer aquilo que mais edificou o seu coração, a sua vida agora, para a gente encerrar. Na aula de hoje, com relação à aula de hoje, aquilo que foi assim: poxa, Deus me abençoou. Gente, detalhe, não é o Paulo e a Railka. Se isso aqui te abençoou, é Deus, gente. É Deus que está trazendo entendimento e revelação para a sua família e para o seu casamento. Então, de novo, toda honra e glória a quem? A Deus. Então a palavra está aberta, um casal só que possa dizer aquilo que mais te abençoou nessa aula de hoje, para que a gente possa finalizar. Por favor, a palavra está aberta. Pastor Paulo? Vai desligar. Pode falar. Oi, pode falar. Pode falar, é que eu silenciei o meu microfone aqui para você poder falar. Pode falar. Tá legal. Eu me chamo Marcílio, eu sou esposa da Rutilene. Nós estivemos semana passada e essa semana também. O que foi, Sofia? Olha, não é bem um testemunho porque é enriquecedor, muito boa aula. A gente quer agradecer vocês. Mas eu queria, de uma forma assim, especial, muito tocado por Deus, dar meus pêsames pela sua perda, né? E assim, dizer que Deus abençoe a vida do irmão. E é impressionante como Deus nos conforta, nos consola, porque apesar de você ter perdido aí seu pai, mas você está hoje aqui conosco, nos ministrando, abençoando nossa vida, compartilhando os testemunhos de vocês para nos edificar. Então, meu querido, só quero te dizer isso: que Deus te abençoe, conforte seu coração, sua família.
E muito obrigado por fazer esse esforço, por estar conosco. Se você não tivesse hoje conosco, você estava super justificado. Mas mesmo assim você está conosco. Muito obrigado, viu? Amém, querido. Obrigado pelo carinho. Como eu falei, eu sou muito grato a esse grupo. Vocês oraram demais comigo. O peso que eu carreguei, né? Vocês dividiram comigo, cumprindo aquele princípio bíblico, né? Da gente dividir aí os nossos fardos, né? Ajudar um ao outro. As nossas cargas a gente carrega, mas os nossos fardos a gente divide um com o outro. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus sabe como está meu coração, né? Aqui. Mas eu tenho um compromisso com Deus, eu amo a Deus, eu amo esse trabalho, eu amo o casamento, né? E assim, fica aquela alegria, eu sei onde meu pai está, né? Aquilo onde eu só posso imaginar, né? Como vai ser quando chegar o nosso dia. Meu pai já sabe, meu pai contempla, né? Agora ele conhece plenamente, como plenamente ele é conhecido, e isso conforta o meu coração. De vez em quando vem a saudade, o choro, né? Mas assim, a gente tem um compromisso, né? Com Deus, a gente tem um compromisso com vocês. E assim, é muito importante, como você falou, é Ele que nos conforta, Ele que derrama essa graça, né? E o que vocês têm visto na aula passada e nessa aula é graça, gente, é graça pura, e vem dele, né? Vem desse agir do Espírito Santo. E eu louvo a Deus, eu peço a Deus que essa mesma graça, ela venha encher, sabe, o coração de vocês, ela venha capacitar vocês naquilo que vocês ainda não têm conseguido fazer, como Ele tem capacitado a gente. E sabe, que isso possa crescer no dia a dia, no casamento de vocês, na família de vocês. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado, porque cada um também se dispôs a estar aqui com a gente. Sabe, eu louvo a Deus também por tudo aquilo que Ele está fazendo. E eu peço assim, que vocês deixem, né, quem quiser deixar um testemunho, uma pergunta de como essa aula te abençoou lá no grupo, para que a gente possa se encorajar, para que a gente possa agradecer cada vez mais Deus por aquilo que Ele está fazendo, tá bom? Então, muito obrigado. A Railka vai orar aqui para a gente encerrar. Deus abençoe vocês. Leiam o livro, acertem esses pingos nos is com as suas esposas e façam um favor, gente, para nós. Façam um favor para nós. Tenham um casamento extraordinário. Vivam uma vida sexual plena, absoluta, protegida, que gera alegria e que completa vocês. E adorem a Deus naquilo que vocês fazem dentro do casamento de vocês. Amém, meus irmãos? A Railka vai orar para encerrar. Deus abençoe vocês. É com muita alegria no meu coração que a gente se despede essa noite. Amém, queridos. Eu só quero reforçar, leiam novamente o capítulo, especialmente quem ainda não leu, né? O capítulo que a gente trabalhou hoje foi o capítulo 3. E para a próxima aula, leiam o capítulo 4. Facilita bastante o entendimento essa pré-leitura, ok? Façam o exercício no final do capítulo. Amém, queridos? A Railka gravou essa aula no perfil dela do Instagram, que é Casamento e Propósito SSC. Ela vai mandar no grupo. Se vocês querem encaminhar alguém para assistir a aula, para ver, vai ficar salvo lá no perfil dela, 24 horas, né? Na verdade, eu salvei para aquelas pessoas que faltaram, alguns casais nos comunicaram que não iam poder estar presente, alguns deles até chegaram aqui um pouquinho mais tarde e se colocaram online. Então a aula está gravada desde o início, só me peçam o link certinho para que vocês possam assistir. Ela vai mandar no grupo aí, tá? Tá bom? Vamos orar e vamos encerrar porque deu horário, né? Vocês lembram que eu sou enjoado com horário, né? Então... Pai, muito obrigada mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia e graça derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, pelo conhecimento de Deus, porque nós podemos aprender com o Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, está revelada e ela está à nossa disposição. Obrigada porque na nossa nação nós temos a liberdade ainda, Senhor, de falar do Teu Evangelho, de ler a Tua palavra, de sermos enriquecidos, Pai, com este ensino que vem do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada casal, a cada solteiro, a cada família aqui representada. Em nome de Jesus, que o Senhor os alcance com a Tua graça, maravilhosa graça, e que eles possam ser restaurados, que eles possam ser fortalecidos com a força do Seu poder. Aqueles que são conselheiros de casais, que o Senhor os abençoe no seu ministério. Aqueles que são líderes de jovens, aqueles que estão trabalhando na Tua obra, Pai, que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau, queridos. Prazer, até semana que vem. Deus abençoe. Esteja orando por nós aí. Um grande abraço. Glória a Deus. Deixa eu desligar.
Amém. Sofia, diga aí, filha.